Coisas que você precisa saber antes de realizar suas facetas em resina em dentes escurecidos. Então, eu preparei um protocolo de como realizar facetas em resinas em dentes escurecidos. Antes de realizar as facetas em resinas, devemos entender quais os tipos de opacificadores utilizar em nossos casos clínicos. Como, por exemplo, existem vários tipos de opacificadores. Opacificadores em forma de resina e opacificadores fluidos. Opacificadores ali que tem um tom mais amarronzado, opacificadores que têm um tom mais voltado para o rosa e opacificadores que têm tons aí mais brancos. Acertar a cor do dente escurecido se torna muito mais fácil quando observamos as características do dente ao lado ao dente escurecido. Se o dente ele apresenta ali um tom mais voltado para o branco, não faz sentido você utilizar um opacificador de tom amarelado para opacificar o seu dente escurecido, porque você vai ter uma dificuldade muito maior de igualar a cor. Então, o opacificador de eleição, nesse caso, seria opacificadores de tons mais voltados para o branco. O mesmo sentido faz aí para dentes escurecidos que apresentam dentes aulados com tons mais voltados para o amarelo. Então, o opacificador de eleição seria opacificadores de tons mais voltados para o amarelo. Dessa forma, você teria maior facilidade para estar conseguindo igualar a cor dos seus dentes. Então, agora eu vou estar mostrando para vocês na prática como opacificar um dente escurecido. Esse dente em questão, ele apresentava ali um tom mais voltado para o branco, então eu utilizei um opacificador branco. E esse caso, eu vou demonstrar ele com imagens de um caso clínico que eu mesmo realizei, só que a demonstração ela vai ser feita no manequim, vai seguir a mesma linha de raciocínio, o mesmo passo a passo que eu realizei no paciente. Então, pessoal, antes de qualquer coisa, devemos iniciar fazendo o preparo no dente. Isso por conta que o grau de escurecimento que você vai encontrar no esmalte é diferente do grau de escurecimento que você encontra em dentina. Então, inicie fazendo o preparo. O preparo ele deve ter em torno ali, de 1,3 a 1,5 milímetros. É importante que você utilize guias aí com silicone de condensação para você ver o quanto de desgaste você está fazendo, para não fazer um desgaste muito grande ou ter um desgaste ali pequeno e você não conseguir mascarar a cor desse dente. Então aqui, observe, eu sempre utilizo a lapiseira, para estar demarcando aonde eu vou estar entrando com essa broca e também para observar ali se o grau da inclinação está correto. Eu iniciei fazendo os sulcos de orientação com a broca esférica 10-14 pelo terço cervical e em seguida nas proximais. Aqui eu fiz os sulcos de orientação com a broca 32-15. Essa broca aqui ela é utilizada para estar fazendo os sulcos de orientação. Observem que novamente eu utilizo a lapiseira para estar demarcando onde eu vou entrar com essa broca. E tem que seguir os 3 graus de inclinação. Tem um grau de inclinação no terço cervical, no terço médio e no terço incisal. Entenderam? Tem que ter esses graus de inclinação. Então eu faço sempre esses sulcos com a broca 32-15. Venho com a broca aí de maior diâmetro para fazer a união dos sulcos, né, que é mais fácil. Evita também que fique trepidando e você tem algum erro ali no momento de você fazer o seu trabalho restaurador. Mesmo passo a passo que eu fiz ali, eu fiz no paciente. Olha como é que ficou o preparo. E agora o preparo do dente. Olha o preparo do dente como é que ficou. Angulação, perfeitinho. Ficou muito bom. O ensaio restaurador, ele é feito ali com a técnica do botão, na qual você vai selecionar algumas resinas e vai colocar alguns pequenos incrementos sobre o dente. No paciente, eu utilizei a resina D1 da forma e eu utilizei a resina WE como camada final, que é uma resina semi-translúcida. Verifiquem como é feito todo esse passo a passo. Vocês pegam a resina, levam um pequeno incremento na cervical, no terço médio e no terço incisal. No terço incisal vai ser a resina de esmalte, no terço médio a segunda resina de dentina, no caso se vocês forem utilizar, e no terço cervical vocês utilizam a resina de dentina que tem uma coloração um pouco mais amarelada. Do manequim eu utilizei a resina de esmalte 1, resina D2 da Liz e resina D1 da Forma. Então, após selecionar a cor da resina que seria utilizada, eu fiz todo o condicionamento. Esse condicionamento não foi feito no manequim, apenas no paciente.
No paciente, eu fiz a aplicação do ácido fosfórico por 15 segundos, lavei de forma abundante, de 30 a 60 segundos, com jato de ar e água para eliminar bem esse ácido e apliquei o adesivo 2 camadas de forma ativa. Volatilizei o solvente e fiz a fotopolimerização por 40 segundos. Então, para fazer a opacificação desse dente, eu escolhi um opacificador branco, que fosse equivalente ali à cor do dente ao lado, que seria uma tonalidade mais branca. Então, o opacificador de eleição foi o opacificador Opaque B6. Eu aplico o opacificador sobre a minha luva e vou aplicando ali as camadas até que eu encontre uma camada que fique satisfatória ali para a opacificação desse dente. Esse dente em questão, apenas 3 aplicações foram satisfatórias aí para opacificar esse dente. Reparem como ficou bem ajustado, né? Como ficou bem distribuído esse opacificador. Olha o resultado final após a aplicação desse opacificador. Aqui no paciente, né? Imagina o paciente após eu ter aplicado esse opacificador. Fiz praticamente o mesmo protocolo que eu fiz no manequim, eu fiz no paciente. Foi também aí em volta de 3 aplicações para estar conseguindo mascarar aquele substrato escurecido. Então, a resina que eu utilizei para estar fazendo aí o mascaramento desse tom branco do opacificador foi a Dentina 1 da Forma. Reparem como eu conformei bem essa resina com a espátula. Aí a camada seguinte eu fiz a barreira palatina com a resina CT da Z350, uma resina aí altamente translúcida e confere uma resistência muito boa. Quase o mesmo passo a passo que eu fiz lá no paciente. Segunda camada eu apliquei uma Dentina 2 para estar fazendo aquele degradê de cores, porque eu identifiquei que o dente ao lado apresentava uma tonalidade um pouco amarelada, então eu fiz esse degradê de cores. Apliquei novamente a resina Dentina 1 da Forma para dar aquele tom mais voltado para o branco e fiz nesse momento eu fiz aqueles halos incisais, aquela translucidez, fotopolimerizei de 20 a 40 segundos e passei ali a resina CT 350 sobre a estratificação que eu havia feito. Camada final, utilizei esmalte 1 da Liz. Veja como eu ajusto ela bem com o dedo, traciono ali com tira de poliéster. Utilizo também um pincel para estar removendo os excessos, ajustando os ângulos. Agora o momento do polimento e acabamento, ajustar os ângulos, área de espelhos, áreas de sombras. Aqui eu também já estava utilizando taças de borracha para eliminar aquelas rugosidades do dente. E o polimento com taças de borracha aí para estar dando aquele brilho no dente. E esse dente em questão não foi feito aí o fechamento do diastema, né? Que eu queria mostrar para vocês mesmo como é feito uma opacificação de um dente escurecido. Esse é o caso aqui no manequim e esse foi o resultado aí no paciente, um resultado aí muito satisfatório.